juiz de grande popularidade, idolatrado por muitos, após ter atuado decisivamente na Lava Jato, onde condenou vários políticos corruptos à prisão, principalmente do PT. Poderia se consolidar como uma figura pública de grande relevância se tivesse a verdadeira intenção de trabalhar pelo país ao aceitar o convite para assumir o Ministério da Justiça. Oriundo de Maringá, de uma tradicional família de classe média, filho de um conhecido professor que, por coincidência, foi um dos fundadores do PSDB na cidade. Coincidentemente, Moro tem um forte vínculo com atuais figuras da cúpula do PSDB, como o governador Dória, Aécio Neves, José Serra, o governador do Mato Grosso, Pedro Táxi, dentre tantos outros. O relacionamento de Moro não se limita ao PSDB. Também tem uma forte ligação com Rodrigo Maia, presidente do Congresso, conhecido com o codinome Botafogo, na planilha de corrupção da Odebrecht. Também, coincidentemente, em todo o período que o juiz Sérgio Moro esteve à frente da Lava Jato, nenhum político do PSDB foi preso. Ao contrário do que poderíamos imaginar, no comando do ex-juiz, agora ministro, Sérgio Moro, houve uma diminuição na intensidade da Operação Lava Jato, chegando até gerar reclamações por parte dos delegados da Polícia Federal. No comando do Ministério da Justiça, Sérgio Moro começou a agir de forma antagônica à proposta original do governo, atuando em pautas contrárias ao plano de governo e promessas de campanha assumida pelo presidente Jair Bolsonaro. Como exemplo, podemos observar uma relutância em apoiar e implementar uma política armamentista e mostrando-se simpático a questões como aborto, enquanto sua esposa, de forma mais aberta, deixava claro sua opção, contrária aos ideais do governo nessa questão. Por falar nisso, ela, Rosângela Moro, foi assessora do vice de Beto Richa, PSDB. Com a pandemia instalada no mundo e no Brasil, Moro se revelou ainda mais contraditório aos princípios do governo, querendo implementar uma pauta própria avessa à direita eleita, deixando transparecer um interesse político particular e uma intenção de enfraquecer a figura de Jair Bolsonaro, tomando atitudes que beneficiavam as políticas autoritárias dos governos estaduais, contrariando a conduta do presidente. Neste quadro pandêmico e difícil para o país, Sérgio Moro deixa o governo. Queria impor ao presidente não só suas ideias, como colocar seus parceiros em cargos chaves na República. Como se pessoas fora de seu absoluto controle pudessem descobrir algumas coincidências desagradáveis. Ele, unido ao então ministro da Saúde, Mandetta, assinou uma portaria que legitimava uma série de atrocidades praticadas pelos governadores, permitindo até a prisão de cidadãos que desobedecessem a linha ditatorial implementada por eles. O processo de saída do então ministro foi tumultuado e de maneira bastante questionável. Antes mesmo de avisar o presidente, ele convoca uma entrevista com toda a imprensa
para divulgar a sua versão dos fatos e anunciar o abandono do governo. Como consequência de sua saída, o país sofre com a queda da bolsa e subida do dólar. Ficou clara a intenção de autopromoção e tentativa de prejudicar Jair Bolsonaro. Parecia que o ex-juiz tinha aderido ao mantra da esquerda: quanto pior, melhor. Logo após a saída de Moro, a Lava Jato volta a agir freneticamente, fiscalizando vários governadores, e depois de poucos meses, vemos a primeira busca e apreensão a políticos ligados ao PSDB. A polícia faz uma série de batidas nos endereços ligados a José Serra. Mas, quando chegam no Senado, os políticos ficam em polvorosa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, impede a livre ação dos policiais. Liga imediatamente para Dias Toffoli, que proíbe e depois suspende a continuidade das investigações. Prontamente tudo foi abafado. O que é de se espantar é que em situações similares que envolvem apoiadores do governo, não só jornalistas como senadores, deputados, a ação é muito diferente, chegando-se ao ápice de censura e prisões. Diante de tantas coincidências, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, resolve verificar o gigantesco arquivo da Lava Jato para saber a legalidade e o conteúdo do material levantado pela Força Tarefa e negocia a delação do advogado Rodrigo Tacla Duran, que revela pagar ao sócio de Rosângela Moro para que o mesmo não fosse preso na Lava Jato. Moro, Dallagnol e seus parceiros, inclusive na mídia, querem construir uma narrativa de que Aras é contra a Lava Jato, justamente quando a operação encontra-se a todo vapor investigando governadores envolvidos em escândalos por conta do Covid e políticos do PSDB. O fim dessa história ainda não sabemos, mas, pelo que tudo indica, o final não vai ser feliz para o ex-juiz, ex-ministro, ex-herói nacional.